Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao Betis Atelier. Em nossa última aula, nosso último vídeo, nós aprendemos e conversamos um pouquinho a respeito das luzes e das sombras, né? E eu fiquei de trazer para vocês uma fotografia, na verdade, impressa daquela manga que nós conversamos na última semana. Hoje, qual vai ser o nosso trabalho? Nós vamos fazer um desenho de observação referente a esse desenho, tá? Referente ao estudo das luzes, das sombras. Na última vez nós fizemos a análise baseada numa fruta verdadeira. Hoje nós vamos fazer essa análise em uma figura em praticamente 2 dimensões, tá? E o fato de nós termos as sombras, né, a iluminação, as luzes, transforma ela automaticamente num objeto 3D, tá? Então, vou pegar aqui um papel, colocar aqui esse papel aqui embaixo do nosso motivo desenho, tá? Eu não sei se todos vocês já sabem passar o risco, por exemplo, de uma pintura, de uma figura, de um desenho, para uma outra superfície, tá? Nós podemos fazer isso de algumas formas, pelo desenho de observação, né? Então, eu posso, por exemplo, delimitar aqui o meu desenho, e aí, a partir de alguns quadrados, né, eu quase quadricularia esse objeto, e depois eu faria uma representação dessa fruta aqui à mão mesmo. Uma outra forma de nós representarmos esse desenho seria também através do decalque. Não sei se vocês todos sabem o que é o decalque. O decalque, ele consiste, por exemplo, em nós pegarmos o verso do nosso desenho, né? Se eu colocar aqui o nosso desenho no verso, eu posso vir aqui, ó, riscar o desenho, ou riscar o contorno do meu desenho. Isso seria, assim, uma forma mais fácil de transferir o risco para nossa folha de papel, ou talvez até para o nosso próprio tecido. Então, eu marco, né? Eu faço como se fosse um risco mesmo no verso do desenho, e vou marcar também aqui as sombras. Vou pegar um pouquinho da sombra também. E nós vamos representar essas sombras aqui no nosso desenho, tá? Aí eu pego aqui, junto a minha folha a esse meu desenho, e aí eu posso passar um lápis, né, por cima desse desenho. Se eu não quiser, por exemplo, marcar o desenho, por exemplo, deixar ele todo riscado, eu posso vir com algum outro objeto sem a ponta também para passar esse risco, tá? Eu vou passar aqui o risco, ó, utilizando o lápis mesmo. Então, eu venho aqui com o meu lápis, vou contornando a fruta. Vou fazer aqui o cabinho dela também. E vou fazer uma representação leve dessa primeira sombra aqui. Nós temos uma outra sombra aqui, e uma sombra um pouco maior, que vai se estendendo no desenho. Mas, basicamente, o que nós vamos representar são esses dois desenhos. Tem aqui, olha, uma marcação também de uma área da fruta que ela, além de estar madura, ela está mais iluminada. Tem aqui também uma área da minha fruta que ela está um pouco mais escura. Então, esse trecho aqui está um pouco mais escuro, esse trecho aqui está um pouquinho mais claro. E aí, eu passei, basicamente, né, esse desenho nosso pro outro papel. E aí, é só eu reforçar. Reforço aqui, ó, o contorno da fruta. E o que nós vamos fazer agora? A partir desse primeiro risco, nós vamos fazer uma observação da nossa fruta, tá?
Então, qual que vai ser o nosso exercício agora? Eu vou pegar esta fruta que nós acabamos aqui de passar por a folha através do decalque e vou fazer um estudo das luzes e das sombras. No desenho, nós observamos que eu tenho um trecho aqui, ó, que tá um pouco mais escuro, né? E um outro trecho que eu tenho a fruta numa tonalidade um pouco mais clara. Então, eu vou vir levemente com lápis e vou fazer a representação dessa sombra. Levemente, tá? Eu posso fazer círculos e muito suavemente mesmo. Então, eu tenho um trecho aqui da minha fruta, que é um trecho mais iluminado. Tenho aqui, olha, conforme nós fizemos uma leve marcação ao fundo, um trecho que eu recebo um pouco mais de luz, na verdade, assim, um pouco menos de luz, né? É uma tonalidade um pouco, não é escura, mas ela é um pouco mais escura do que essa primeira marcação que nós fizemos. E, por fim, eu tenho aqui esse trecho onde, opa, no verso aqui acabou ficando alguma coisinha. Isso. Eu tenho aqui, olha, uma tonalidade mais escura, que é onde eu tenho menor incidência de luz aqui na nossa fruta. Tá? Então, é como se eu tivesse basicamente 3 tons. Um claro, um médio e um mais escuro. Onde esse mais escuro, basicamente, ele vai demonstrar para todos nós a menor incidência de luz. E aqui, ó, a gente vai suavizando. Então, eu tenho aqui, ó, posso fazer aqui a representação, né, da nossa fruta. Nessa região da fruta, se nós formos analisar a nossa imagem, eu tenho aqui, ó, uma região que aparentemente ela é um pouco mais clara do que essa região que ela recebe menor incidência de luz, tá? E aí, nós vamos aqui também fazer uma representação da sombra dessa fruta aqui também, tá? Então, a gente vai fazer seguindo o nosso desenho. Deixa eu colocar o desenho aqui para vocês irem visualizando também. Nós vamos fazer suavemente a representação dessa sombra aqui, que eu tenho da manga na superfície da mesa. Lembrando que esse exercício de observação nós fizemos juntos no nosso último vídeo, né? E essa fruta é uma fruta que eu mesma fotografei também, né? Ela estava aqui na mesa, fotografei ela, depois eu fiz a impressão. Por que que eu não estou utilizando a mesma manga? Porque a manga, ela já foi degustada, vamos assim dizer. Então, aqui, ó, eu consigo fazer uma representação, né, de uma sombra aqui um pouco mais escura. Eu tenho aqui, né, uma sombra um pouquinho mais clara, que é como se fosse o reflexo da mesa, né, batendo, da fruta batendo. O reflexo da luz que bateu na fruta refletindo aqui na mesa, seria isso. E eu tenho uma outra sombra aqui, ó, que é uma sombra mais difusa. Ela começa mais escura aqui e aqui ela vai se dispersando. Então, nós vamos fazer essa representação também. Temos aqui, ó, aproximadamente ela segue aqui, assim, mais ou menos. É bom ter bastante delicadeza, fazer esse exercício com muita suavidade, né? E observando realmente os detalhes do que eu estou enxergando. Peguei um objeto assim muito simples, é uma fruta que ela não tem
É um formato praticamente oval. Eu fiz com decalque para vocês visualizarem como era feito, mas eu poderia ter feito à mão também. Depois eu faço um outro exercício de observação fazendo o desenho à mão, tá? Tem uma sombra aqui um pouco mais escura. Assim como eu também tenho aqui uma sombra um pouco mais escura. E aqui a sombra ela vai se dispersando. E eu tenho uma região aqui onde eu tenho uma maior incidência de luz, tá? Bem nesse trecho aqui, ó, eu poderia ter colocado uma mancha não marcado, que eu tenho como se eu tivesse uma área de onde a luz ela reflete, tá? Então eu vou abrir aqui um branco utilizando uma borracha mesmo. E aí eu volto aqui. Fazendo o desenho aqui do meu objeto. Tenho aqui também o meu cabinho, né? O cabinho da fruta. Tem um trechinho que ele recebe um pouquinho mais de luz e tem uma sombrinha refletida aqui nesse trecho. Vou apagar aqui, eu acabei ultrapassando um pouquinho o limite do desenho. Feito isso, se nós formos observar, nós temos basicamente a nossa fruta, né? Eu tenho aqui essa área que nós demarcamos mais para facilitar a observação de vocês, um pouco mais clara. Aqui eu tenho uma região onde eu tenho praticamente uma luz que está sendo bem refletida, né? Aqui. Tenho aqui uma parte mais escura do meu desenho. Essa região aqui é uma região onde quando a luz bate, ela não reflete aqui nessa região, né? Então, não bate luz nessa região, então essa região é um pouco mais escura. Aí eu tenho as sombras, né, projetadas aqui. Praticamente a sombra da própria manga aqui nessa região. O que eu posso fazer também, para suavizar aqui um pouquinho o nosso desenho, com o próprio dedo, com o algodão, eu vou esfumaçando aqui esses nossos riscos. E aí vai meio que suavizando esse nosso desenho, tá? Existe uma ferramenta que o pessoal costuma utilizar bastante, que chama esfuminho. Eu tenho esfuminho aqui, ó. E você consegue. Nós podemos utilizar aqui o esfuminho também. Esse esfuminho, ele serve justamente para isso, ó. Eu vou exatamente esfumaçando aqui o meu desenho. Tá vendo? E aí, eu vou tornando bem uniforme as luzes e as sombras. Olha que interessante. Isso não é um lápis. É como se fosse um papel, tá? Chama esfuminho mesmo. Esse aqui, olha, é da marca Trident. É o EF5. Você tem outros esfuminhos que são mais grossos ou mais finos, tá? Então, vem aqui, ó. A função dele é realmente esfumar o meu desenho. Fazendo com que ele fique com as linhas mais uniformes e suaves. Vocês viram? Olha como ficou um desenho bastante real. Se eu colocar aqui os dois, olha, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui assim.
Acho que assim fica melhor, né? Fica bem real, então fica bastante similar à realidade. Posso abrir um pouco mais de branco aqui e vir com esse fuminho, complementando aqui um pouco dessa luz. Nessa região aqui, ó, conforme nós falamos antes, eu tenho uma área que ela é um pouco mais clara, que é justamente onde o reflexo da luz bate na mesa e essa luz, ela retorna para o meu objeto. Então, eu tenho essa lateral aqui do objeto um pouco mais clara, que é o que nós tentamos representar aqui. Por isso que eu comento que a observação, né, vocês analisarem com calma o desenho, o objeto que vocês vão pintar, ele vai facilitar depois no momento onde você for realizar a pintura. Eu havia anteriormente, até vou mostrar para vocês aqui, realizado a pintura, né? Até ia mostrar para vocês da manga que nós fizemos no último vídeo. Eu tô com tecido aqui, ó, e eu realizei a pintura dessa manga, né? E fiz o passo a passo para vocês. O problema é que eu gravei uma live e eu, na hora de salvar a live, sem querer, excluí, tá? Não tinha muita experiência ainda, não tenho muita experiência em fazer lives, mas devagarinho a gente vai aprendendo também junto com vocês. Mas basicamente, olha, se eu pegar aqui a manga, que era a manga que eu utilizei a manga real, tá? Depois eu posso, acho que eu postei até uma foto numa das últimas postagens, né? Então, assim, isso aqui segue exatamente essa observação que nós estamos fazendo aqui. A manga só tava em uma outra posição, tá? Eu acho que eu tinha virado ela um pouquinho para cá. Essa parte onde tá vermelhinha, ela tava nessa região. Mas tá vendo, ó, como você consegue fazer uma representação real do seu objeto apenas realizando um desenho ou uma observação detalhada e atenta? Então, por hoje, eu acredito que esse conhecimento é bastante importante para vocês, né? Eu recomendo vocês a pegarem outras frutas, pegarem outros objetos e realizar essa parte de observação. Olhar as sombras, olhar detalhadamente a sua fruta, né? E aí tentar representar a fruta através do desenho. Depois que nós entendermos o desenho, visualizarmos onde nós temos as luzes, as sombras, aí sim nós partimos para uma próxima etapa, que seria, aí sim, fazer o decalque no tecido e realizar a pintura dessa fruta aqui, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse desenho de observação. E até a próxima. Um grande beijo no coração e tchau!